O sétimo dia não se tornou no primeiro, o domingo. Mas dirá alguém: o dia foi mudado, enquanto que todos os princípios continuam a ser os mesmos. Não creio que a Sagrada Escritura dê base alguma para uma tal ideia. Onde é que se encontra a permissão divina para uma tal afirmação? E claro que se existe fundamento bíblico, nada pode ser mais fácil do que apresentá-lo. Porém, o fato é que não existe nenhum. Pelo contrário, a distinção é claramente apresentada no Novo Testamento. Vejamos uma passagem notável como prova. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Mateus capítulo 28, versículo 1. Não há aqui menção alguma da mudança do dia de sábado para o primeiro dia, nem tampouco de qualquer transferência do sábado de um dia para outro. O primeiro dia da semana não é o sábado mudado, mas um dia inteiramente novo. É o primeiro dia de um novo período e não o último dia de um velho período. O sétimo dia está ligado com a terra e o descanso terrestre. O primeiro dia da semana, pelo contrário, introduz-nos no céu e no descanso celestial. Há nisto uma grande diferença de princípios, e quando encaramos o assunto de um modo prático, a diferença é muito material. Se guardarmos o sábado, tornamo-nos deste mundo criaturas terrestres. Tanto mais que esse dia é claramente o descanso da terra, descanso da criação. Porém, se eu sou ensinado pela palavra e o Espírito de Deus a compreender a significação do primeiro dia da semana, compreenderei imediatamente a sua ligação íntima com a nova e celestial ordem de coisas, das quais a morte e ressurreição de Cristo formam um fundamento eterno. O sétimo dia pertencia a Israel e à terra. O primeiro dia da semana pertence à igreja e ao céu. Além disso, a Israel foi mandado guardar o dia de sábado. A igreja tem o privilégio de desfrutar o primeiro dia da semana. O primeiro era o ensaio da condição moral de Israel. O último é a prova significativa da eterna aceitação da igreja. Aquele manifestou o que Israel podia fazer por Deus. Esta declara perfeitamente o que Deus fez por nós. É inteiramente impossível calcular o valor e a importância do dia do Senhor. Quer dizer, o primeiro dia da semana, como lemos no primeiro capítulo de Apocalipse, sendo o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, mostra não o acabamento da criação, mas o triunfo perfeito e glorioso da redenção. Nem tampouco devemos considerar a guarda do primeiro dia da semana como um caso de escravidão, ou como um jugo posto sobre o cristão. É seu deleite guardar esse dia feliz. Por isso, vemos que o primeiro dia da semana era proeminentemente o dia em que os primitivos cristãos se reuniam para partir o pão. E nesse período da história da igreja, a distinção entre o sábado e o primeiro dia da semana era plenamente mantida. Os judeus guardavam o sábado, reunindo-se nas suas sinagogas para ler a lei e os profetas. Os cristãos guardavam o primeiro dia da semana, reunindo-se para repartir o pão. Não há nem sequer uma passagem da Escritura na qual o primeiro dia da semana seja chamado o sábado, enquanto que há abundantes provas da sua inteira distinção. Portanto, por que contender por aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus? Amai, honrai e guardai o dia do Senhor, tanto quanto possível. Procurai, como o apóstolo João, estar em espírito nesse dia, que o vosso retraimento das coisas seculares seja tão profundo quanto o possais fazer. Porém, enquanto fazeis tudo isto, chamai-o pelo seu próprio nome, dai-lhe o seu próprio lugar, compreendei os seus próprios princípios.
ligai com ele os seus característicos e, acima de tudo, não obrigueis o cristão, como uma barra de ferro, a guardar o sétimo dia, quando é seu alto e santo privilégio guardar o primeiro. Não façais descer do céu, onde ele pode descansar, a terra amaldiçoada e manchada de sangue, onde ele não pode ter descanso. Não obrigueis a guardar um dia que o Senhor passou no túmulo, em vez desse dia bendito que ele o deixou. Veja-se com muita atenção Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 6, Marcos capítulo 16, versículos 1 e 2, Lucas capítulo 24, versículo 1, João capítulo 20, versículos 1, 19 e 26, Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, Atos capítulo 13, versículo 14, capítulo 17, versículo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 16.